Seja bem-vinda, minha querida. Muito obrigada pelo convite. Cerca de 20 milhões de brasileiros são asmáticos. Então, é uma incidência grande, é uma doença crônica que requer um diagnóstico correto e um acompanhamento preciso e até o fim da vida. Agora, o que é a asma? A asma é uma reação abrupta, inflamatória de toda a via aérea, como se fosse inchando toda a nossa árvore pulmonar, impedindo que passe o oxigênio, o ar de forma correta, plena, vamos dizer assim. exato, para todo o pulmão, para ser redistribuído para os órgãos. E daí o que o coração tem a ver com isso? Porque o pulmão está aqui perto, certo? Certo. Mas é por causa disso que tem a ver ou não? Mais ou Por que menos. a pessoa morre para o coração? Porque na hora da crise asmática, que eu não consigo restabelecer essa oferta de fluxo de oxigênio, o músculo cardíaco sente. Então, se eu tiver uma plaquinha no coração, é mais rápido ainda. Então, Uma plaquinha como assim? Nas coronárias. Um problema já E cardíaco? se eu tiver aquelas plaquinhas que a gente tem da idade e que não exercia nada até então. Frente a uma situação grave dessa, a gente pode ter um infarto. Essa é a primeira, uma das. Outra coisa, eu não tenho nada, eu sou jovem, mas eu tive uma queda abrupta do oxigênio no músculo cardíaco. Ele faz uma arritmia e em alguns segundos ele deflagra a parada cardíaca. Agora, a asma, ela faz com que a pessoa perca o ar? Isso, de forma diferente de uma pneumonia, não é uma consequência disso, né? É uma doença completamente diferente. Pode ser se a pessoa já tem. Então, a pneumonia é uma condição que pode ser os gatilhos. A gente tem alguns gatilhos de asma, como poeira, mudança de temperatura, perfume. Cigarro. Ambientes fechados que não estão limpinhos. Então, assim, a pessoa tem uma crise asmática. A crise asmática é uma dificuldade maior para respirar. Do nada. Então, ela tem um gatilho. Como se fosse perder o ar mesmo, e travar. Sensação de afogamento. De forma abrupta. Tem uma reação inflamatória abrupta e a pessoa não consegue ventilar de forma adequada. Por isso que a pessoa usa aqueles... Como é que chama aquilo? Exatamente, a bombinha resgate. Bombinha. Não é bem... É um tratamento de urgência e nem sempre funciona. Por isso que tem que sair correndo para pronto-socorro quando não está bem. Usou o gatilho, a bombinha que o pneumologista ou o clínico dela já passou. Não melhorou, é pronto-socorro. Então, na verdade, todo mundo que tem asma tem que ter uma bombinha. É mais ou menos isso, doutora? Depende do grau da asma. Não é depender dela, mas tem que ter. Depende do grau da asma. É? Existem graus de asma. Então, assim, o pneumologista, habitualmente, que acompanha, vai tirar a história. Como é que você passa mal? Como é que é a sua falta de ar? Quantas vezes na semana tem? É predomínio noturno? Você faz atividade? E aí a gente consegue graduar de leve, moderada a grave. Certo. Habitualmente, a moderada e a grave requer uso de bombinha de spray. Pode ser de corticoide, tem algumas medicações. Sempre. Alguns tipos de asma só usam no mês da crise, ou aqueles meses que tem mais propensão até a crise de asma. Ô, Nicole, no caso dessa moça, ela pode ter usado a bombinha e não ter resolvido porque era uma crise muito forte? Pode. Ou ela pode não ter usado a bombinha, por isso que deu problema? Não dá para saber? Não dá para saber, porque às vezes ela teve um gatilho muito forte. Vamos lembrar que estava frio? Tudo isso contribui? Ela estava em sítio, então tem poeira, ácaro, pólen das plantas, então cheiros que ela não está acostumada, perfumes, produto de limpeza, então ela já poderia não estar muito bem, gripou ali um pouquinho, de forma abrupta, veio e fechou tudo, e demaciou a um ponto que a bombinha não conseguiu reverter. E daí, quando fecha, o que acontece aqui no coração? Bem, então Nicole, aqui, me explica. A oferta de oxigênio se dá através dessas artérias em vermelho. Dessas vermelhas. Isso, tá. que vem irrigando todo o músculo cardíaco. Certo. A principal área a gente chama aqui que é o ventrículo esquerdo. Então, na verdade, é a maior câmara do coração. E quando ele sofre a falta do oxigênio, aqui, para você entender a importância ou o tamanho dele em relação aos demais. Ele que é o quê? Importante. Essa parte grande aqui? É aqui, ó. Ah, tá. Ele é o DJ do coração, ele que manda em tudo aqui na parte de bombear o sangue. Então, ela pode ter tido um infarto, pode, pela falta daqui, por exemplo, que é uma área muito importante. Porque a irrigação não chegou até aqui, é isso? É, mas pode ter Como sido... travou tudo, não chega aqui, ó, Exatamente, o que tem que chegar para respirar. Ou pode ter sido apenas uma falta de oxigênio abrupta que fez desordem aqui em cima, que é onde fica o nó sinusal, que daí é o nem chegou lá embaixo. É o marca-passo natural, então pode ser morte, falência cardíaca por perda de oxigênio muscular ou por arritmia. Entendi.
Tem muita coisa, pode ser muita E coisa. a pessoa pode não ter problema cardíaco nenhum. Nenhum. Eu sou asmática. Eu sou asmática. E não tem nada no coração. Nada. E a última crise que eu tive, eu fiquei internada porque eu fiquei com os batimentos acelerados, fiquei descompensada e meu médico achou melhor acompanhar internado. E daí, por exemplo, a pessoa que passa por uma situação dessa e sobrevive, daí isso pode causar um problema no coração que tenha que fazer com que a pessoa comece a tomar outros tipos de remédio também? Pode. Falar que não Porque pode... pode ter uma sequela, tudo né, Nicole? Pode, exatamente. Tá. Tudo depende da quantidade de tempo que você fica sem oxigênio. E não é uma matemática precisa. Mas é sem oxigênio mesmo que a pessoa fica quando tem essa crise? Fica ou sem totalmente, que deve Menina, ter sido deve o ser caso dela. apavorante isso, né? Muito. É horrível. Eu falo porque eu já passei por isso. A Não tem sensação cura, é não, de... Nicole? Não, afogamento. Então, é uma doença genética que é comum. É hereditária? A gente reconhecer ela na infância, porque é aquela criança que não consegue fazer educação física, aquela criança que não produz igual aos outros amiguinhos e é taxado como preguiçoso. Então, lá na puericultura, lá com os nossos amigos pediatras, lá passa sempre de rotina e observado que ela tem uma alteraçãozinha. Então, o pediatra vai pedir o raio-x, vai pedir o teste de assoprar, que é a espirometria, e ver que a capacidade pulmonar é reduzida. Mas daí, quando é criança, tem como curar? Não há. É uma doença que não tem cura, gente. É só acompanhamento. Mas ela dá para estagnar quando é criança? Não também? A maioria das vezes sim, mas há uma parcela em que você apresenta na fase já de adolescência ou na fase adulta. Eu, por exemplo, fui aos 13 anos. Agora, Nicole, se uma criança, do nada, começa a sentir uma falta de ar, vamos dizer assim, está sentindo, não está gripada, não está nada, sente uma falta de ar, é importante buscar um médico, porque isso pode ser a primeira crise? Exatamente. E a partir daí dá para fazer com que fique menos pior, vamos dizer assim, já que não tem acompanhar, como curar? porque a criança é muito difícil. Até os 2 anos a gente chama de bebê chiador, porque existem outras causas que podem estar criando o chiado no pulmão. Ah, entendi, assim que pode não ser como necessariamente no adulto, isso. que você pode chegar no pronto-socorro com a certeza absoluta que é uma asma e é asma cardíaca, que é insuficiência cardíaca com manifestação pulmonar. E tudo isso dá para prevenir? Fazer um exame para ver como é que tá? Check-ups, sim. Check-up dá para ver se... A asma pode... eu não consigo fazer Não tem como, de forma né, preventiva. Não, o que eu consigo é o igual a coração. esclerose, só quando tem a primeira Exato. crise, como a doutora explicou pra gente. Exatamente. Mas você tendo uma crise, é aquela história, a mesma coisa que nós falamos com relação à esclerose. Se é algo diferente do teu dia a dia, uma falta de ar que você saiu correndo é uma coisa. Né, Nicole? Aquela falta de ar que você não está acostumada a fazer exercício, está querendo correr uma maratona, Isso, é uma coisa. mas uma coisa do nada, você está parado assistindo televisão, de repente trava tudo. Mas até quando está fazendo exercício, você começa a perceber que de forma contínua você vai perdendo o seu rendimento ou você não consegue avançar para uma melhora. Você está treinando Também de forma não é certinha. normal. Não é normal. Você está treinando, você está sendo acompanhado, você tem um exercício prescrito pelo educador físico, não está melhorando o desempenho, é igual a médico, avaliação pulmonar e Resumo cardiológica. da ópera, falta de ar não é normal de Não jeito é, nenhum. claro que não, claro que não. Tem que Claro estar não. tudo. A apneia tem alguma coisa a ver com isso? A pessoa que sente falta de ar quando está dormindo, que engasga, é outra coisa, né? Depende também. A apneia costuma cometer pessoas que têm um abdômen maior e que têm alterações aqui da motilidade, da base da língua, que tem desvio de septo. Pode ser o mesmo sintoma de falta de ar, mas não é. Pode ser asma. Exato. Por isso que tem que ver, hein, gente? Acorda cansadinho, porque não dorme bem, faz hipo e apneia noturna. E aí o corpo acorda exausto. Mas daí você precisa tomar cuidado, porque você fala, mas eu tenho só a falta de ar porque eu tenho apneia, que é uma doença mais fácil para tratar, e daí você pega e pode não ser isso, por isso que é importante que você procure um médico, principalmente se você tem casos na família. Vou deixar o contato da doutora Nicole para você. Tem o site dela, o site da doutora Nicole é muito legal, porque ela tem um trabalho social lindo com as mulheres, vale a pena você acompanhá-la. dranicolequeiroz.com.br, está aqui na tela para você. Instagram, doutora Nicole. Também lá no site tem todos os endereços dela, está de clínica nova, linda. Então vale a pena você conhecê-la. Obrigada, viu, Nicole? Muito bom ter você com a gente. Estava com saudade já. Eu também.